Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de WIN Perú. Este es un espacio de diálogo donde intercambiamos ideas y experiencias con líderes que están transformando el sector minero y apostando por la diversidad como una oportunidad para construir equipos más fuertes, innovadores y preparados para los desafíos de nuestra industria. En este cuarto episodio nos acompaña Marilza Carnelós. Ella es directora presidenta de la compañía minera Misquimayo y una reconocida profesional con amplia trayectoria y liderazgo en la dirección minera, con la claridad para explicarnos acerca de los desafíos que trae consigo la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer en la Minería. Muchas gracias, né? Gracias por la invitación, gracias por esse espaço. Eu creio que vamos ter uma conversação tranquila, pero muy interesante para quien está llegando y para quien está en la minería. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente, Marilza. Junto a ti vamos a explorar qué significa liderar con impacto, cómo la diversidad se traduce en operaciones más seguras y eficientes, pero además qué pasos debemos de dar para asegurar que estas nuevas generaciones con las que tú vienes trabajando tenemos además profesionales para que ella se encuentre una industria lista para potenciar su talento, para atraer ese talento femenino que hoy tanta falta hace. Pero antes de dar inicio a ese espacio, también permíteme una reflexión, porque esta fecha, este Día Internacional, va más allá de una simple celebración, creemos. Es hoy un hito que nos va a permitir visibilizar el impacto. La resiliencia y el liderazgo femenino, es muy importante en un sector que ha sido masculinizado, y eso lo hemos vivido, porque hoy la minería ya no tiene un solo rostro, está evolucionando y la diversidad es su mayor fortaleza. Así es que nuevamente reiteramos, bienvenida, Marilza. Y ahora quisiéramos conversar en este importante diálogo sobre tu experiencia, esta valiosa experiencia, este legado además que va a ser tan importante del que tú nos tienes que compartir, Marilza. Tú cuentas con más de 30 años de experiencia en la industria y una sólida formación en ingeniería civil. Cuando miras hacia atrás, ¿cuáles consideras que fueron tus mayores retos, tus mayores desafíos para abrirte paso en este entorno operativo tradicionalmente masculino? Porque definitivamente con el cargo que ocupas el día de hoy, los desafíos deben haber sido muy grandes. Cuéntanos un poco, Marilza. Mira que orgulho, não, Nair? Estar falando de um dia, em uma fecha, de uma história que quizás represente de algumas mulheres ou de muitas mulheres, quizás em mais anos nós outros vamos poder transformar isso em algo comum, que hoje não é comum, né? Se estou falando sobre essa história de 30 anos é porque, infelizmente, não é comum ter tantas mulheres engenheiras, trabalhando em campo, participando de mineria ou de grandes projetos também. Mira, em 30 anos, mira como eu comecei tempranito, não? Bebê, ninha. É isso que temos que pensar. Há 30 anos atrás, quando decidi ou há decidido em ser engenheira, em estudar engenharia, primeiro eu tive que convencer a família, os amigos, o porquê. Não? A questão sempre era, pero por que engenharia? Por que engenharia? Na engenharia, normalmente, há muitos homens, quizás você não vai ter oportunidade. Então, empeça por aí. Por que engenharia? E simplesmente minha resposta era simples, porque me encanta. Por que não pode ser algo que me encanta? Não? Em esses 30 anos, eu tive que comprovar
o tempo todo. Desde estudiante, porque engenharia seria a escolha ideal para mim. Depois, começando como engenheira e trabalhando em campo, sendo muitas vezes a única mulher em uma obra de mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, trabalhadores, chegando a 6.000 trabalhadores com uma única mulher em campo, como operadora, como trabalhadora, como engenheira, realmente fazendo as coisas em terreno, não? Porque a outra parte, quando se concluía o curso de engenharia, normalmente as mulheres, quando trabalhavam, iam para a oficina, trabalhar em projetos, trabalhar em cálculo estrutural, pero fazer realmente trabalho de campo era algo difícil. Então, para mim, o maior desafio foi demonstrar que tinha capacidade, também me integrar ao meio onde estava, porque é real, tinha um montão, muito mais homens, um meio masculinizado, então eu tinha que estar de alguma maneira aberta a escutar a experiência deles e também ter a capacidade, a empatia de poder trabalhar junto com eles e eles entenderem qual era a minha perspectiva de lado como uma mulher em este ciclo, mas também escutar por que eles entendiam que ali não era um lugar para mulher, não? Então, principalmente, comprovar a capacidade, ter os resultados sustentáveis, porque não basta ter uma vez, 2 vezes, todas as vezes tu tienes que entregar um resultado que supera as expectativas e que eu creio que hoje nós outros já logramos superar um pouco este primeiro desafio, não? Ou seja, uma mulher como homem tienes também a oportunidade de se equivocar e aprender. Pero em este período, há 30 anos atrás, se uma mulher se equivocava, principalmente no início da profissão, possivelmente tinha mais dificuldades em continuar nessa profissão. Então, de tantos desafios, eu posso falar que principal, ter que matar um leão todos os dias. Ou seja, demonstrar que és capaz, demonstrar que tens convicção do que está fazendo e também ter a capacidade de integrar com as áreas adversas que tu tens. Então, é muita história por detrás disso. Además, o sea, todo un tema cultural, demostrar, ¿no? Por un tema cultural para que la familia entienda. Sí. El tema de también la infraestructura de la que hoy día hablamos, porque no habría en ese entonces las condiciones para que una mujer tuviera, digamos, en términos de, cuando me refiero a la infraestructura, baños y condiciones para que una mujer pudiera desarrollarse, cosas que hoy día ya podemos tener y definitivamente que ya se ha avanzado muchísimo en eso. Y el tema de demostrar que una mujer es capaz de hacer también las cosas bien. E é fato que os espaços não eram preparados para receber as mulheres, não? Principalmente grandes projetos que estão alejados de grandes centros. Então, desde uma mobilidade, desde a parte das oficinas, desde banhos, desde treinamento, desde a perspectiva, os uniformes, não? Ou seja, todo isso não foi desenvolvido para que tivéssemos, aliás, 50% de mulheres, 50% de homens. Não foi feito desta maneira, não? Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudantes que tinham em seu grupo entre 15% e 18% de mulheres. Os demais eram homens. Pero de 15% a 18%, possivelmente 5% foram para terreno. Algumas delas não prosseguiram na profissão e outras foram para a oficina. Então, imagina, isso há 30 anos atrás. Não? Hoje temos mais mulheres, pero o câmbio eu creio que aún não é de uma forma significativa como deveria ser y como podría ser. Sí, tenemos todavía bastante por hacer para mejorar esos números. Sí. Esa es y de allí la importancia de tener líderes como tú, Marilza, de seguir profundizando en el tema y haciendo de que las políticas de atracción y retención del talento femenino sean políticas que
vengan desde arriba, porque si no, poco podríamos avanzar. Pero Marilza, sigamos contigo y sabemos que tú regresaste a Misquimayo como directora, presidenta, Sí. tras haber sido gerente de operaciones. ¿Cómo enriqueció esta mirada, esta visión desde adentro y desde el terreno tu actual enfoque gerencial? ¿Cómo sucedió esto? Realmente é uma oportunidade que ha me agregado muito como profissional, como persona, regressando um pouquinho, de 18 anos atrás, quando chego a Peru como engenheira. Então, em este momento, não é só uma questão de gênero em la mineria ou em lo projeto, que em este período era um projeto, mas também cultural. Ou seja, eu tinha esta mesma situação em Brasil, a questão de poucas mulheres trabalhando em grandes projetos, mas em Peru, mais aún. Em este período, 2008, um pouco mais. Agora, trabalhar desde piso, desde terreno, ter a oportunidade de cambiar experiências com esses profissionais, para mim foi realmente um prêmio, não? Eu pude compartilhar experiências, pude aprender muito, muito, muito e mirar desde a perspectiva de um operador, de um gerente, de um trabalhador mineiro, de las áreas funcionais, não? Las áreas que suportam a operação. Então, esta experiência, mirando quais são as dificuldades, quais são as oportunidades, porque sempre quando temos dificuldades, temos um montão de oportunidades. Então, este aprendizado me suporta hoje em la visão estratégica, em la análise, em las decisões, onde temos que chegar, o que temos que fazer, como temos que caminhar e, o mais importante, este como tienes que ser em conjunto. As decisões hoje tomadas a nível de liderazgo em Misquimayo são totalmente suportadas por todo o grupo operacional, por todo o grupo administrativo, ou seja, as pessoas que trabalham em todas as áreas hoje me suportam nas decisões, porque eu sei a importância que cada um tem. Então, ter estado allá, trabalhado com eles, aprendido um montão, me ajuda a mirar mais allá do que simplesmente um profissional de cada área. É um grupo muito forte, é um grupo que sabe onde tienes que chegar. E poucos profissionais tiveram esta oportunidade. Eu creio que para mim é um grande honor. Ou seja, começar em piso e caminhar até hoje, estar em uma posição estratégica para a companhia, pero que de todas as maneiras caminham junto com todo o grupo, não? Eu penso que não é definitivo. Ou seja, uma pessoa pode assumir roles de liderazgo sem ter passado grande parte de sua vida profissional em terreno, pero tienes que ter uma habilidade de escuta mais desenvolvida aún. Tienes que ter uma abertura para aprender e para escutar muito mais alta, não? Eu creio que tudo é possível. Agora, ter este caminho, onde você ingressa desde a base hasta assumir uma posição de liderazgo, com certeza fortalece muito os resultados. E isto é um honor para mim, ter começado em Misquimayo e regressar a Misquimayo para poder cerrar este ciclo em conjunto com a equipe. Yo tengo el honor de haber conversado con colaboradores de Misquimayo y me da mucha alegría compartir que sus trabajadores se sienten orgullosos de usted y hablan con tanto cariño, y eso es muy lindo porque el cariño que le tienen por el liderazgo es lo que hoy día a nosotros también nos hace reconocerla como esa líder que representa a la industria minera, y qué mejor hacerlo en el Día Internacional de la Mujer. Por eso es que para nosotros esta entrevista, este podcast, significa un reconocimiento a la mujer en el Día Internacional precisamente, Marilza. Por eso es que es tan importante hacer este podcast. Essas palavras, Nair, realmente me emocionam. Assim, eu tenho uma paixão por essa operação, por esta empresa e principalmente por esta equipe. Para mim é algo mais allá. Hoje
eu tenho orgulho imenso de mirar as pessoas que começaram desde o início e algumas que ingressaram, estão bolando, estão caminhando muito rápido. Ou seja, temos encontro de generações, temos encontro de competências, habilidades, atitudes. Eu tenho um orgulho tremendo. Ou seja, para mim, o maior regalo de minha vida é ser parte desta equipe. Então, em 30 anos, eu posso falar que fui feliz em todos os momentos onde passei, mas acá realmente me emociona demasiado, porque conquistamos muitas coisas, mas conquistamos juntos. Então, isso é importante, não? E hoje, mirando este capítulo novo, ou seja, falar de diversidade, falar de inclusão, eu creio que meu papel, quando falamos ter líderes em esta posição, é importante, mas principalmente para facilitar que outros líderes possam mirar de forma diferente. Eu creio que meu papel é contagiar que os líderes hoje, homens, que assumem posições de liderazgo nas companhias mineiras ou outros negócios, possam mirar de forma diferente. Ou seja, sim, é possível ter uma mulher ali, porque de fato, né, nós outros somos ao redor de 10% em Peru, mulheres trabalhando em mineria. Não significa que em posição de liderazgo. Ou seja, necessitamos de los 90%. Sim. Os 90% que hoje ocupam as posições são fundamentais para nós lograr e atingir números mais grandes e, de fato, ter uma diversidade, uma inclusão e um respeito por todos, ¿no? Pero además yo quiero decirle a todos que Marilsa es nuestra asociada honoraria, es nuestra asociada honoraria de WIN y por siempre será nuestra asociada porque ustedes la están escuchando y porque este cariño y este pensamiento que tiene y lo que nosotros decimos que el talento no tiene género porque aprecia el trabajo de hombres y mujeres en la minería, es lo que hace una asociada honoraria, porque siempre lo va a hacer y porque este es el respeto, este es el cariño, este es el reconocimiento que le hace WIN a mujeres mineras como Marilsa. Pero bueno, Marilsa, tenemos que seguir con nuestro podcast y también queremos hacer de conocimiento y queremos decirles, Misquimayo ha sido reconocida como la mina a tajo abierto más segura del Perú. Ese es un reconocimiento al trabajo y todos sabemos que la seguridad en la minería es un principio. ¿De qué manera el liderazgo femenino enfocado en el cuidado y la prevención influye en la obtención de este tipo de resultados operativos y de seguridad? ¿Qué pasa? ¿Cómo influye cuando hablamos de la participación de la mujer en la seguridad en la mina, Marilsa? Nair, de toda a minha história, de todos os capítulos que poderia falar contigo, seguridade para mim é algo diferenciado em Misquimayo e toda a mineria. Nós outros conhecemos a história, sabemos como isso era tratado há 50 anos. Então, hoje em Misquimayo, que te hablo que isso é um valor. Ou seja, nós outros não falamos como meta, como objetivo de cumprir, é um valor. Temos 6 valores em Misquimayo, eu poderia falar sobre todos eles, mas nosso primeiro valor é a vida em primeiro lugar. E realmente para mim este é o mais importante. Quando em 2012 eu recebo a invitação para assumir a equipe de operação, porque hasta então eu trabalhava na equipe de projeto, de engenharia, em este momento o que me deixava preocupada em assumir esse reto era a segurança, ou seja, o que posso fazer para que realmente as pessoas liguem suas casas, como ligar em nossa operação. Era um desafio constante. Então, eu tentava identificar que indicadores poderíamos trabalhar, como trabalhamos indicadores de custo, indicadores de produção, ou seja, como antecipar. Então, eu posso falar que em Misquimayo, que esse ano completamos 16 anos, que começamos a participar do Instituto de Seguridade Mineira e SEM em las competições. Dentre 14 anos, temos 7 anos como a mineira céu aberto mais segura do país. Os outros anos quedamos entre os 3 postores a este prêmio, não?
Entonces, que puedo te hablar es que además de tener un liderazgo femenino o no, somos un equipo formado por hombres y mujeres que tienes seguridad como su primer valor, tienes la vida como su primer valor. E nosotros logramos, a través de los años, transformar o cuidado ativo genuíno, ter realmente uma cultura que está enfocada em prevenção, antecipar os riscos, controle de risco, mas uma palavra que quizás poderia ser relacionada à equipe feminina e também aos homens com uma mirada mais empática ao trabalhador e não identificar os responsáveis, pero como desarrollar para que os responsáveis, e hablo isso desde os operadores e operadoras, sejam capazes de construir o caminho seguro dentro de Misquimaio. E que pode falar para você é uma palavra que um gerente de segurança sempre habla em nossas reuniões. Há que ter um cuidado genuíno. E o que é ter um cuidado genuíno? Eu sempre utilizo a palavra, é um cuidado de la mamá. La mamá genuinamente cuida de seu filho. Genuinamente cuida de las pessoas, ou seja, é amar o que você faz e amar profundamente a pessoa que está a seu costado, a ponto de você fazer de todo para que ela llegue em sua casa sano e salvo. Então, não me gostaria de dividir por gênero, porque realmente somos formados por líderes que têm um liderazgo visível, que trabalha profundamente em desenvolver as condições e comportamentos de la equipe e transformar esses comportamentos seguros em atitudes seguras. Então, hoje eu posso falar que em Misquimaio nós temos muito orgulho de ter realmente uma cultura onde a prevenção é nosso objetivo, com liderazgo visível, fazendo que suceda, fazendo em dia a dia o que falamos. Isto é fundamental em segurança. Pero a questão de la mamá, de ser genuíno, de que realmente os líderes creiam no que estão fazendo, no que estão dando, eu creio que faz toda a diferença em Misquimaio. E eu sou muito orgulhosa por isso. Eu creio que todas as demais pontos podemos explicar. Produção, podemos explicar custo, podemos explicar uma iniciativa em projeto ou não. Pero a vida, isto não necessita explicação. Há que ser vivida. E para ser vivida, há que ter liderazgo que realmente esteja comprometido com isso. Então, a todos os líderes e lideresas de Misquimaio, a todos os homens e mulheres de Misquimaio, a todos os operadores e operadoras, muitas graças por crer que este caminho, onde nós outros trabalhamos em andragogia, trabalhamos em ensinar para depois praticar, é o caminho correto. E os resultados estão. É evidente, Marilsa, que este trabajo y las palabras que resumen este valor de seguridad, volver a casa, el amor madre, en realidad el liderazgo visible, genuino, resume todo lo que puede tener un líder en realidad. Sí. Y el trabajo que resume la fuerza que conlleva genuinamente el liderazgo que tú tienes en Misquimaio y ese orgullo con que tú hablas y cómo te emocionas, a mí también me hace sentir muy minera en el sentido de que por eso es que también es la minería no solamente el eje en nuestra economía, sino también ese sentir minero, ese sentir que nos hace celebrar, conmemorar el Día Internacional de la Minería. Y en línea a esta conmemoración del 15 de junio por el Día Internacional, desde tu posición como líder de una de las principales operaciones de fosfato del país, porque eso es Misquimaio, una de las principales operaciones de fosfatos. ¿Qué balance hace sobre la participación femenina en este sector durante la última década? ¿Tienes alguna información, alguna data al respecto?
Mira, Nair, quando começamos com a operação, depois de falar bem de Misquimayo, sabemos dos números a nível de Peru, a nível mundial, pero em Misquimayo começamos com 4 mulheres em operação, ou seja, um número muito baixo, não? Misquimayo é uma empresa mineira norte de Peru, de norte mesmo, Piura, allá em Sechura, onde temos a gente hermosa que ha creído que era possível desenvolver um grupo mineiro. Porque quando chegamos, e particularmente legado acá em Peru, eu escutava muito falar de mineria, mas sul de Peru, centro de Peru, que allá em norte não teríamos profissionais, não? Então, de fato, buscar em mercado, em la comunidade, mulheres que se apontavam a trabalhar na mineria em este momento, era difícil. Era difícil. Hoje dia, nós outros avançamos muito. Eu creio que em 10 anos, a nível de Peru, hoje estamos mais abertos a falar sobre isso. Nós outros reconhecemos o quanto estamos atrasados em buscar uma equidade entre homens e mulheres em este setor mineiro. Eu creio que isso é espetacular. Em 2010, quando começamos a operação, não se falava isso. Ter uma mulher em la operação era algo que tu haces acá, não? Era uma surpresa, não era algo para celebrar, era uma surpresa. Hoje dia, nós outros celebramos. Então, em 10 anos, nos últimos 10 anos, eu miro políticas mais claras, mais objetivas. Eu miro planos de ações da mineria para transformar as políticas realmente em realidade. Hoje dia temos o IN Peru. Eu hablo particularmente desde que chego em Peru agora, na segunda etapa, esse novo reto que tenho em Misquimayo. Eu estive presente em 2023 e você foi uma das mulheres mineiras onde eu participei em um evento acá em Lima e eu pude escutar. Eu me enamorei por lo campo onde nós outros poderíamos avançar acá. Ou seja, eu chego de Brasil, tendo algumas atividades aliás em diversidade e inclusão, mas quando chego acá e miro a oportunidade de trabalhar com o IN, de ter programas que vão desde as escolas, a Hermana Maior, em las comunidades cerca de nós outros, onde pude participar em algumas charlas, porque eu creio nisso. Eu creio que este avanço não tienes que ser só na mineria, tienes que ser na comunidade, tienes que ser em torno, tienes que ser nas empresas que suportam a mineria. Não necessariamente são mineiros, aliás, mas de alguma maneira o restaurante, o hotel, a equipe de transporte, ou seja, todos tienes que estar muito bem involucrados. Então, em 10 anos, eu miro ações mais concretas, mais objetivas e que estão generando um campo mais fértil para que nos próximos 10 anos tenhamos mais mulheres em mineria, não? Então, atividades que as empresas mineiras estão fazendo com o IN, por exemplo, com organismos sérios, que têm objetivo, que têm um plano bem elaborado, que suporta desenvolver profissionais femininas para a mineria dentro da companhia. Nós outros apostamos também na seleção, porque um dos pontos que realmente era complicado de trabalhar com a equipe era identificar mulheres na comunidade que poderia somar a nós outros. E sempre a resposta era: não há interesse nas mulheres. Então, dos primeiros cambios que eu he hecho é ter assertividade e direção, que nos processos de seleção tienes que ter mulheres participando. Não significa que estamos fazendo privilégios para que elas sejam contratadas. A pessoa, o operador ou a operadora que será contratada é quem estiver mais preparado para isso, quem apresentar as habilidades, as competências para isso. Pero ter a obrigatoriedade de escutar uma candidata, de uma jovem que queres participar, escutar suas experiências, escutar sua capacidade de aprendizado. Porque, claro, se nós outros comparamos com uma experiência, falar, mira, é equitativo, mas nós outros vamos mirar a experiência em mineria. Não vamos ter muitas mulheres com experiência em mineria. Ora, a capacidade de aprendizado, a abertura por participar em este ambiente, que é um ambiente um pouco mais difícil por lo desconhecido que é, não? Então, isso há que dar, isso há que ter.
Uma outra coisa que hoje as empresas já prestam mais atenção. Não basta ter mulheres, tu tienes que ter um entorno que respeite a mulher que esteja ali. Então, as políticas de trabalho, incluso de práticas, em los ambientes, tienes que ser de uma forma universal, de forma que a mulher se sinta cómoda onde ela está trabalhando. Desde ter um banho, desde ter um lactário, quando tu tienes uma mulher embaraçada, que tienes recém um bebê, isso é importante. E também o desenvolvimento, que vamos mirar de allá adelante. Hoje dia, por exemplo, temos alguns programas, entre eles, de desenvolver praticantes. 50% de nossos praticantes são mulheres. E 50% da zona de influência. Ou seja, Sechura, as cidades que estão ali, províncias mais chicas, Piura. Por quê? A ideia é ter um espaço desde jovem, onde elas possam mirar que há oportunidades. Que se elas se sentem cômodas e realmente creem que é possível desenvolver, aliás. Então, hoje dia, o que penso é, há mais espaço, há mais acomodação desse espaço, ou seja, arreglar o espaço para que uma mulher se sinta cômoda como um homem. Há que ter políticas direcionadas para que isso passe e há que capacitar para que todas as pessoas, os homens que estão na operação, entendam este movimento e as mulheres que também estão na operação há mais tempo entendam este movimento. Ou seja, onde podemos chegar? A ideia não é ter privilégio para um grupo ou para outro grupo. A ideia é ter um espaço aberto onde as pessoas que estejam livres e que estejam felizes em participar ali, que venham. Então, eu tomo nota disso em Misquimaio e também em outras empresas mineiras que temos. Hoje temos quase 100 mulheres, ao redor de 90 mulheres na operação. Se nós miramos entre líderes de nível gerencial, diretoria, falamos de 25%. Não é um número tão alto como miramos em Chile ou em alguns países como a Austrália, pero particularmente em Misquimaio temos um diferencial também. Nós outros temos uma rotatividade muito baixa. Hoje dia, os trabalhadores que saem e ingressam é menos que 0,25%. Ou seja, é baixíssimo. Então, o que estamos fazendo? Involucrar que as empresas que fazem parte, as empresas terceiras que trabalham com nós outros, também tenham políticas inclusivas. Desta maneira, nós logramos movimentar na comunidade, as escolas, as chicas que desejam postular e trabalhar de alguma maneira dentro da mineria. Então, não é só sobre nós outros, é também trabalhar em torno de Misquimaio, ou seja, mais allá de los muros que não temos físicos, pero que de alguma maneira temos na comunidade, ou seja, involucrar a todos e a todas para que tenhamos políticas mais assertivas, não só na mineria, pero em todo entorno de nós outros. Y Marilza, y también hay políticas similares para los cargos directivos de mujeres. Sim, também. Mesma coisa. Se estamos buscando um diretor ou uma diretora, um gerente ou uma gerente, um supervisor ou uma supervisora, a ideia é que tenha participação feminina também durante o processo de recrutamento. Okay? Então, isto é fundamental, isso é importante. Sí, porque también vemos en la estructura de participación en las mujeres, en que también es menor, digamos, la participación en cargos directivos, pero me parece interesante que la misma política se adopte para los cargos directivos, lo cual es muy bueno. Com certeza. Yeah. E a ideia de começar desde os praticantes, Nair, é porque, como eu comecei ali atrás, como praticante também, não? É você construir um caminho que seja mais seguro, ou seja, que as pessoas possam passar, todos os profissionais e profissionais possam passar por todas as áreas, possam ter a oportunidade de trabalhar e se acomodar onde realmente se sente o brilho em los olhos, não? Onde me encantaria trabalhar em mina, em planta, área de secado, em puerto, uma área administrativa, ou seja, é importante esse papel de los praticantes. Aliás, eles têm oportunidade e uma visão mais prática.
porque na universidade não temos uma visão prática. Não? Eu não imaginaria nunca, se você me perguntasse há 30 anos atrás, onde deseja estar em 2026, jamais imaginaria acá em Peru em uma empresa mineira. Então, é importante ter as oportunidades, mas é importante estar lista para as oportunidades. Isto é importante. Não ter medo de aceitar o desafio, mas também ter a oportunidade de se capacitar para que você esteja lista para o desafio. São, eu creio que poderíamos falar dias acá, não? Pero há muito que fazer. Então, Peru, hoje falamos de 10%. Miskimai, hoje estamos com 11,5%. Começamos com menos de 1%. Mas eu não tenho uma ideia que em poucos anos estaremos em 50%, porque isso não é verdade por la rotatividade. Pero temos que influenciar em 50% para que as mulheres estejam listas para ocupar as posições quando elas estejam allá. Então, eu creio que é ir mais allá, não só internamente, pero externamente. Oh, es una forma, es un buen trabajo respecto a estas estrategias y políticas específicas que es importante difundirlas porque empresas grandes, importantes como Miskimayo, políticas aplicadas por empresas como ustedes, son las que están siendo miradas por medianas empresas para luego ser tomadas. Y yo creo que esto es importante. Y siguiendo, yo quiero comentar también que en WIN tenemos programas de liderazgo, tenemos programas de mentoría y yo sé, Marilsa, que su participación es muy activa en foros del sector, en organizaciones que promueven la equidad. Y programas como ya le decía y el rol que juegan los programas de mentoría o las redes de apoyo, ¿cómo ve el rol de estos programas para visibilizar a nuevas generaciones? ¿Cómo los ve desde su perspectiva, desde su experiencia para las profesionales? Las mentorías, creemos nosotros que son una buena forma de ganar para las mentoras y también para las mentís. Nosotros tenemos ya 6 años con unos programas que han trascendido fronteras inclusive. El último ha sido de 107 parejas y este año tenemos la expectativa de mejorar inclusive estos números con mentoras que incluso son de Australia, Reino Unido, de México, de Ecuador y de Argentina, en fin, y que permite también un intercambio, una ayuda en el conocimiento de los mentís. ¿Cuál crees que es el rol que se juega en estos casos, en estos programas? ¿Cómo los ves? Nair, yo miro que es fundamental. O sea, há 30 anos atrás era muito difícil mirar uma mulher em alguns cargos dentro de alguns roles dentro de los projetos, de la engenharia, la parte de mineria. Eu não tinha esta sensibilidade de conhecer ou de crer a importância que tinha isso. Em 2019, depois de passar 11 anos trabalhando diretamente na operação, ou seja, desde terreno, com as equipes operacionais, sendo durante muitos anos a única mulher em esta posição em alguns sítios por onde passei, mesmo com tudo isso, não era claro para mim a importância que tinha. Quando chego em Brasil e empiezo trabalho com a empresa, as pessoas me buscaram falando, você necessita falar para as jovens que estão aqui, você necessita dar seu testemunho, seu testigo para outras mulheres na companhia. Eu não compreendia, eu falava, pero por quê? É trabalho como os demais gerentes generais que tienes aqui na companhia. Elas falavam, é importante. E eu hago a primeira participação mais definitiva em 2019 e depois que eu hablo, gravo vídeo
e hablo de frente com uma periodista ali, falando sobre os desafios, o que eu imaginava sobre a posição, onde poderíamos chegar. Eu recebi um montão de mensagens de mulheres que trabalhavam com nós outros na empresa, mas já tinham decidido não ir mais allá, porque para elas não era possível. Então, ter esta visibilidade, ou seja, você mirar uma mulher que está allá na mineria, você já começa a entender que é possível. A partir disso, em uma das operações que estava em Brasil, eu sentia falta de ter nas seleções mais mulheres allá. E eu hago um desafio para a RH, falei, mira, por que não vamos em las universidades? Não tinha este programa que o IN tem acá em Peru, e eu tinha começado com isso. Por que não vamos allá em las universidades? Por que não vamos em las escolas? Invitamos para fazer uma visita em nossa operação. Pero a parte de mina, quem vai apresentar mina vai ser uma engenheira de mina. Quem vai apresentar a parte de planta concentradora vai ser uma engenheira da planta concentradora. Quem vai participar da parte do complexo químico que tínhamos em essa operação em Brasil vai ser uma engenheira do complexo. E no final, eu vou falar para todos, ou seja, vamos ter uma visita onde toda a apresentação de processo, desde mina hasta a logística final, se apresentada por mulheres. E foi fantástico, né? E ao final, tinha homens e mulheres, tinha um grupo de estudantes ali, e quando eu pergunto, quem deseja trabalhar acá ao futuro? Todas as mulheres levantaram as mãos, todas as mulheres. E ao escutar, algumas delas falavam, mira, Marisa, meu papá falava que acá não se trabalhava mulher. E quando eu quedava mirando os buses, e ali em Sechura, eu havia escutado isso também, acá em Peru, algumas linhas falaram para mim, mira, quando chega o bus, só sale homens. Então, meu papá, minha mamã falava, este não é um sítio para você falar. Então, quando você tem a oportunidade de mirar uma mulher que está ali trabalhando, você começa a crer que sim é possível. Então, ter a mentoria também ajuda com que estas trabalhadoras, estas futuras operadoras, engenheiras, líderes que temos na companhia, possam perguntar o que foi mais difícil, não? Como você ha hecho? Eu estou passando por isso, é comum? Porque não é só ter e falar sobre isso. Não significa que amanhã vai ter uma ventana onde você pode ingressar um montão de mulheres, um montão de profissionais, mulheres que podem atuar ali. É saber que há caminhos, é saber e é entender que há mulheres que estão ali, que estão entregando resultados, que estão superando expectativas e que é possível que uma mais haga isto, não? Hoje dia, eu quedo muito feliz quando os operadores se acercam e falam, mira, minha hija está estudando e deseja trabalhar em Misquemaio. Para mim é uma felicidade, porque antes nenhum trabalhador, nenhum operador falava sobre isso. Era como se fosse um tabu. Eu vou falar de meus filhos homens, mas não vou falar de minhas filhas mulheres que um dia desejam trabalhar em Misquemaio. E hoje em dia há filhas de trabalhadores que estão em Misquemaio. Então, ter a mentoria, ter estas atividades onde as mulheres podem dividir, compartilhar a experiência, estar juntos, também acompanhar, ou seja, transformar este caminho, como os homens. Eu he hecho mentoria para alguns engenheiros, para alguns gerentes, homens de nossa empresa, não como mulher, mas como uma gestora. Então, todo profissional, eu creio que necessita e soma uma mentoria, seja com um caráter de uma forma de gênero ou principalmente profissional. Eu creio que, de novo, estamos falando de igualdade, estamos falando de equidade, estamos falando de diversidade. Então, é importante ter um grupo diverso. Então, ter um exemplo sempre é fundamental. É fundamental. Marilsa, no podemos dejar de hablar de la inteligencia artificial en esta época y cómo puede estar afectando definitivamente, porque también tenemos que hablar de si se están abriendo nuevas puertas y cómo compite la inteligencia artificial y cómo está impactando en la minería y en la brecha de género. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo ves tú
si se está impactando o no está impactando, o cuánto está impactando. Mira, hoy la inteligencia artificial es lo futuro, ¿no? Incluso parte del presente. Yo creo que lo cambio, cuando hablamos de tecnologia, inovação, em 10 anos, o salto foi gigantesco, gigantesco. Então, a oportunidade que miro com a inteligência artificial é que as jovens possam se preparar e ocupar espaços que antes nós outros teníamos necessidade de muita força física, ou que realmente era um espaço um pouco mais obscuro, não só para as mulheres, para os homens também. Então, para os jovens que pensam em trabalhar em mineria, os ninhos e as ninhas, tienes que invertir em conhecer um pouquinho mais deste campo. Ou seja, que seja um campo tecnológico que pueda somar ao que temos hoje em dia. Eu não creio que tenemos substituição. Tendremos, eu creio que complementação. Ou seja, há dados mais rápidos, há informações que suportam nós outros a tomar decisões. Então, temos oportunidade. A sugerência e a recomendação é que todos se preparem para isso, porque na mineria não será diferente. Hoje em dia, na mineria, podemos identificar análises que antes nós outros dependíamos de semanas, meses. Hoje em dia podem ser tomadas decisões em um dia, 2 dias ou em algumas horas, não? Um plano de minado, um levantamento topográfico. Um levantamento topográfico em 2010, em algumas áreas, nós outros dependíamos de 7 dias, 10 dias para ser com os equipos que tínhamos. Hoje em dia, em algumas horas, temos todo o levantamento topográfico praticamente de toda a área, desde mina hasta Puerto, considerando que nosso Puerto está a 40 quilômetros da mina. Ou seja, é muito rápido e um dia é possível ter o levantamento. Fazer um planeamento de médio, longo prazo, que antes demorávamos meses, normalmente tínhamos atraso na entrega. Hoje em dia é muito rápido atualizar o que temos, ter um mapeio, tudo olhar. Então, para mim, eu penso que é uma grande oportunidade para as profissionais que hoje em dia estão terminando a universidade, ter mais conhecimento tecnológico, buscar por isso. Isso vai para os jovens e as jovens que hoje estão em mercado e que necessitam em descer e gostariam de trabalhar na mineria. Ou seja, não é diferente do que temos em outras áreas, mas em mineria eu creio que está tendo uma inversão um pouquinho mais forte, porque é possível fazer controle de exposição de risco, por exemplo, ter máquinas que são operadas de forma remotas, você não está de frente à exposição de risco e pode ser feito incluso por uma mulher embaraçada. Você pode trabalhar de uma distância mais segura, mais confortável e pode estar atuando em isso. Então, há uma gama de oportunidades, uma abertura, uma ventana de oportunidade para os jovens e as jovens que desejam trabalhar na mineria. Há algo para aceitar e algo para trabalhar em conjunto, com certeza. Sí, definitivamente tienen que estar preparados para poder definitivamente estar al día y acorde a los retos que nos trae el sector al estar definitivamente preparados. Nosotros en WIN estamos con un grupo de estudiantes formados para que van a trabajar en un programa que se llama Umayi Warme, de mujeres líderes que vienen de diferentes regiones. Son chicas provenientes de todas las diferentes universidades del país que van a formarse durante varios meses, de aquí hasta noviembre aproximadamente. Y la idea es que trabajen en habilidades blandas y duras. Estas chicas también tienen todo un programa para trabajar en inteligencia artificial
Y la idea es, como tú bien dices, el tema de tecnología tienen que estar trabajando y los retos que trae consigo la implementación de la inteligencia artificial y todo lo que va a significar su desarrollo, la competitividad que también trae de por sí. Pero definitivamente ellas, al terminar este programa, como otros, van a entrar a una competencia con los chicos que salen de otras universidades. Yo, además de eso, quería agradecer a Misquimayo porque ha venido participando y auspiciando el programa de mi hermana mayor, el programa de Kurak Ñañayki. Es un programa STEM que es muy importante. Son experimentos que trabajan los niños de tercero, cuarto y quinto de media. Es un programa STEM, ya les decía, y que es muy importante porque los introduce, los promueve el estudio de carreras de ciencias. Esto va a ser muy importante en el tiempo para que estas niñas, estos niños de los colegios sientan que los sesgos que a veces hay, sesgos culturales para las niñas que estudien algunas carreras, se rompan. Y Misquimayo ha sido un gran participante en esta línea. De verdad que muchas gracias por este trabajo. Y en esta línea yo te quería hacer una siguiente pregunta. Si tú tuvieras a cargo un grupo de jóvenes estudiantes de ingeniería que, por ejemplo, estuviera su primera incursión a una operación minera, ¿cuál sería tu principal consejo para construir una carrera exitosa, resiliente? ¿Qué les dirías tú a este grupo de chicos? Mira, primeiro, graças por o reconhecimento, trabalhar com mim. A verdade, quem tienes que agradecer sou eu, em nome de toda a equipe de Misquimayo, porque as oportunidades de invertir o tempo, invertir realmente o planeamento em algo que vai dar fruto, que realmente cambie a vida das pessoas, é espetacular. Eu pude participar de alguns eventos com o grupo de Hermano Maior, allá na Escola de Setura, e é lindo. Quando você mira os ninhos e as ninhas com os olhos brilhando, mirando o que é Misquimayo, o que vocês fazem, como eu hago para trabalhar ali, o que tenho que estudar para estar ali, o que você ha estudado. Ou seja, quando eu falo um pouquinho de mim e entendo um pouquinho mais sobre a perspectiva deste estudante ou da família que está por detrás, porque há muitas histórias. Há histórias que nós outros nos encantaria cambiar de uma hora para outra, mas não é possível. E eu, em toda a minha vida, sempre falei, há um caminho seguro, que é estudar, é a educação. Este é o único caminho que faz com que você transforme realmente um sonho em uma realidade. Então, fazer chegar isso a los niños e las niñas allá de Setura e da região, todo o Peru, onde vocês estão fazendo, é fantástico. Então, em nome de toda a equipe Misquimayo, muitas graças. Agora, que conselhos, não? Primeiro, eu creio que a primeira coisa que faz sentido para mim, haga que lhe encanta. Você tem que amar o que você faz. Tu tienes que quedar confortável, tu tienes que estar encantada, porque vai ter um montão de dificuldades, vai ter muros que você tienes que sobrepassar, vai ter huecos em caminho que tu tienes que desviar, vai ter logros fantásticos também, pero tu tienes que estar confortável em sua decisão. Segunda coisa, aceite, crê que tu és possível. Tu tienes que aceitar que tu puedes ser. Confie. Há que confiar em nós outras, há que confiar em lo grupo que nós outros estamos e há que trabalhar para isso. Ou seja, se capacite. Esse é o terceiro conselho que eu hablo. As coisas não vão vir porque és um homem ou porque és uma mulher. As coisas vão chegar, vão passar allá e tu tienes que estar lista. Então, se apunte
quando tienes uma oportunidade, se aponte para ser. Algumas oportunidades parecem muito difíceis. Você pode, primeiros 30 segundos, você vai se detener e falar, eu penso que não é possível, não há uma mulher em este caminho. Respire e crê que é possível. Tu tienes que aceitar isso, não? Ajudem as outras mulheres também. Quando hablo para um grupo de mulheres, ajudem as outras mulheres, suporte, aprenda, pero há que ensinar também. Há que suportar, há que dar as mãos em este caminho, não? Que mais que poderia falar para todas, aliás, tenha disciplina, porque esse trabalho que estamos em mineria, tu tienes que trabalhar muito, tienes que aprender muito e tienes que ter disciplina em praticar o que você está aprendendo. Então, fazer que suceda, pero hacer que suceda o que você está se propondo a ser é fundamental. Há que lograr trabalhar em equipe, respeitar seu entorno, porque não há uma verdade só, há várias verdades, e estas verdades juntas, quando se alinham, chegam ao objetivo final. Mas, fundamental, crer em sua capacidade. Há que crer em sua capacidade. Há que dar o primeiro passo. E há que estar disponível. Muchas gracias. Hoy día hemos tenido la oportunidad de conocer la sencillez y la grandeza de una gran líder como es Marilza Carnelos, directora presidente de Misquimayo, una importante empresa minera a la que hemos entrevistado. Win se siente muy orgullosa de este podcast porque hemos tenido el honor en el Día Internacional de la Mujer Minera. Muchas gracias. Eu que agradeço a todo Misquimayo. Sou quem sou porque somos todas nós outras. Muitas graças. Gracias, Marilza.